da Diocese de Funchal terá sido elevada à sede metropolitana, englobando as dioceses ultramarinas recém-criadas no projeto, sem que, todavia, alguma vez este estatuto tenha sido confirmado pela Santa Sé. Outro indício da precária implementação institucional da Diocese nas suas primeiras décadas é o facto de que, tanto quanto se sabe, a Diocese só tem tido constituições similares impressas em 1978, elegidas pelo Bispo Dom Joaquim Nogueira, sexto Bispo de Funchal. Mesmo que, em acordo com António Vaz Concelos, os militantes tenham seguido constituições elegidas por Dom Diogo Pinheiro, primeiro Bispo, ou que, com Fernando Alves da Silva, suponhamos a existência de umas constituições elegidas por Dom Martins de Portugal, estas constituições, referidas vagamente à instrumentação missionária, como se verá adiante, circulariam, porém, em folhas manuscritas que, infelizmente, chegaram aos nossos dias. Todas estas particularidades decorrem provavelmente do facto que o Bispado de Funchal, com jurisdição sobre os territórios ultramarinos, constitui uma comunidade dominante quanto existente. É também muito importante que, para o segundo cargo de Bispo de Funchal, Dom Diogo Pinheiro era o vigário da Ordem de Cristo, cargo que se mantém após assumir a direção da nova Diocese. Parece plausível que Dom Diogo Pinheiro tenha herdado uma antiga procedimentos da tradição administrativa da Ordem de Cristo, mais ligada à administração mista, espiritual e civil dos territórios, em um modo de ver específico que vinha já do século XV, que implicava a ajudança de uma complexa clientela e o trabalho de confirmação de cargos frequentes. Perante os desafios colocados pelo desígnio do governo dos espaços asiáticos, o Bispo e Vigário de Cristo terá seguido, sobretudo, uma estratégia que implicava a nomeação de mandatários que apresentassem a sua autoridade no espaço asiático. Entre a morte de Dom Diogo Pinheiro, em 1526, e a nomeação de Dom Martins de Portugal, em 1533, a Sé esteve vacante. Segundo Gaspar Pescoço, face aos desentendimentos do cabido funchalense e às dificuldades sentidas no provimento das questões eclesiásticas da Índia, Dom João III nomeara Afonso Mexia, o autor do Cabal do Porto, como provisor. Ainda de acordo com o Frutuoso, Afonso Mexia sucedeu um dois bispos da Câmara. Esta informação, no entanto, parece possível. Antes, em 1519, Dom IV nos a enviar à Índia, enquanto primeiro bispo de Anel, depois de uma visita à Ilha da Madeira. Em 1520, chegara a Goa, Frei Torquemada, o segundo bispo de Anel da cidade, que a 12 de janeiro de 1522 deu ao rei uma extensa carta relatória com diversas sugestões para a melhoria do governo eclesiástico da região. Estes factos demonstram, pelo menos, que a Diocese de Funchal compartilhou praticamente desde o seu início a provisão das questões eclesiásticas na Ásia com outras entidades diretamente nomeadas pelo rei. Este modo de governo diocesano parece ainda ter tido algumas opções no exercício da administração do poder espiritual nas regiões asiáticas, permitindo incoerências e interferências de outros agentes eclesiásticos, muitas vezes não pertencentes à estrutura diocesana. Em duas cartas de outubro de 2023, os padres Sebastião Dias e Afonso Fernandes expõem ao rei as suas queixas e ambos declaram ter sido nomeados para o cargo de vigário-geral do Câmara Norte, com confirmação do Bispo de Funchal, que, segundo eles, terá recebido o devido pagamento pela confirmação de ambos. Não sabemos qual terá sido o desfecho do caso, mas o facto de os padres terem falado ao rei para tentar resolver com a treta confirma uma tendência muito visível ao longo do reinado de Manuel de Dom João III para tentar centralizar no rei a administração dos cargos eclesiásticos do Padroado. Esta tendência só seria modulada, sobretudo após Trento, pelo desenvolvimento de estruturas diocesanas específicas nas regiões asiáticas, nomeadamente em 1560, por criação da Arquidiocese de Goa, a primeira Arquidiocese do Padroado de Cristo, na Ásia. Foi feito, entre a data da sua criação, em 1514, e a data em que deixou de ter jurisdição sobre as
em 1551, a Diocese de Funchal parece ter exercido uma influência bastante limitada nos espaços asiáticos, em parte devido à distância geográfica e à tendência para uma sacralização do poder do rei, mas também pela estratificação e superposição de cargos e poderes que iam emergindo nas regiões coloniais. Sobretudo ao longo da terceira década do século XVI, bispos de anel, vigários gerais e mais tarde bispos provinciais de ordens religiosas assumiram a preponderância clara sobre os destinos da comunidade católica e cristã e dirigiam diretamente ao rei cartas de relatório com bancos detalhados de forma às práticas necessárias. Desde cedo, com a instalação de uma diocese, a criação de um tribunal pontifício local, a atribuição de regiões do Estado da Índia e a administração direta de ordens religiosas, são representados efetivamente por essas figuras. Notoriamente, estas medidas que se concretizariam sobretudo a partir de meados deste século, visavam uma harmonia cada vez maior das instituições eclesiásticas indianas em relação à sede de Sanas e Funchal, visando a agilidade das resoluções e do progresso. Entretanto, as exceções, os desmandos, os adequados à autoridade diocesana foram diversos. A urgência da confusão religiosa argentina não se comparecia muitas vezes com a questão da lei, que impunha uma maior honestidade às religiões de altares religiosas e à confirmação do caráter eclesiástico. Apesar de tudo, houve algumas resistências a este movimento de autonomização em relação à autoridade diocesana de Funchal. No carta de 15 de outubro de 1547, o cabildo da sede de Goa queixava-se ao rei do provimento que lhe era concedido pelo arcebispo de Goa, D. João de Albuquerque, reivindicando que fossem aplicadas as regras e os pagamentos concordantes com os costumes da sede de Funchal, metropolitana de Goa, para que não vivessem numa condição que, segundo as suas palavras, era de miséria. Por seu turno, é também demonstrativo que no mês seguinte o bispo de Goa tenha escrito ao rei achando-se que as constituições do arcebispado de Funchal estipulavam multas demasiado baixas para quem cobrava o casamento, que num contexto tão difícil como o de Goa não seria aplicável, exigindo pelo menos uma equiparação destas multas àquelas que estavam estipuladas nas constituições do arcebispado de Algarve. Para além de confirmar que se não existiam constituições redigidas, haveria pelo menos um documento que fixava o costume da Diocese do Funchal ao tempo de Dom Manuel de Portugal, de Dom Martim de Portugal. Estas duas cartas, tal como as acima referidas, dirigidas diretamente ao rei, são testemunhos do questionamento do poder da Diocese do Funchal sobre as regiões ultramarinas e da adequação do seu costume à prática missionária por parte das autoridades eclesiásticas em terreno. Foi feito, fragilizando pela implementação territorial e institucional precária, durante as suas primeiras décadas, a Diocese de Funchal parece ter desempenhado, no que respeita à administração dos espaços asiáticos, um papel passivo, definidor sobretudo enquanto instituição que tinha regras e modos de funcionamento dos quais os poderes emergentes do espaço colonial foram divergindo e tomando distância. Em suma, afeta no seu início uma forma de poder desenvolvida ao longo do século XV, a Diocese de Funchal parece ter sido surpreendida pela emergência do Império Colonial. Só após frente, esta Diocese seria devolvida a uma relativa regularidade institucional, mas então já sem jurisdição sobre o espaço colonial. Passando ao segundo ponto, bastante mais breve, a Madeira enquanto escala na rota do Oriente. Mesmo que João Abreu de Sousa assinala, a Madeira não fosse ponto de escala obrigatório para as embarcações da rota da Índia, são numerosas e frequentes as referências a esta ilha nos relatos de viagens missionárias. Entre a documentação hoje disponível e o epistolário inaciano é sem dúvida o acervo que mais referências tem neste respeito. O dever e a preocupação de relatar, com algum detalhe das referências de missão, estendia-se também à circunstância da viagem marítima, sendo como uma inspiração dos homens deste tempo. O relato de viagem do padre Pedro Fernandes, escrito em Goa a 23 de novembro de 1564, afirma-se como uma boa compilação dos tópicos normalmente associados à Ilha da Madeira nas cartas inacianas.
primeira estação em ponto da aguarda e de refrigério dos navegantes terão enfrentado o embate dos primeiros 4 ou 8 dias de navegação atlântica. Aqui se reforçavam também as embarcações e, nas palavras de Fernandes, se consertava o mal consertado. Esta escola era também a ocasião de se purgar a tripulação de todos os indivíduos que tinham embarcado sem autorização ou que se mostravam prejudiciais e incapazes de fazer uma viagem inteligente de uma lavada da Índia para que fossem enviados para Portugal. Segundo Fernandes, no seu barco encontrava, e cito, um moço de quase 14 ou 15 anos, dentro de uma pipa vazia, já quase para respirar, que havia 6 dias que não comia nem comia. Fim de citação. Noutras cartas encontramos também casais em fuga, netos e homens, vários tipos de aventureiros. Em meados do século XVI, esta escala também é a ocasião de visitar os irmãos residentes na ilha e, a partir de 1570, os irmãos residentes no Porto. Em suma, para os missionários que partiam para a ilha da Madeira era uma das saídas do espaço mundial, em termos de costumes, religião e comunidade, para os que voltavam era a porta de entrada. Em qualquer um dos casos, a ilha da Madeira era um espaço de conforto e de recuperação, mas também um limite de transição. Passo então para o terceiro ponto. Se refere a 2 casos que tipificam 2 atitudes distintas sobre o Oriente, em personagens ou elementos relacionados com o primeiro. No primeiro momento, seguimos a trajetória de António Gomes, padre inaciano madeirense, e o seu desempenho enquanto reitor do Colégio de São Paulo de Lisboa. No segundo momento, enfocamos a escola de arte cristã oriental, hoje presente no Museu de Arte Sacra de Funchal. Muito brevemente. A trajetória de António Gomes é ímpar e por isso equiparável à vida desses convictos padres inacianos do seu tempo. Nascido na Madeira, nos começos da década de 20 do século XVI, encontramos-nos em meados da década seguinte a estudar no Colégio da Companhia de Belém Coimbra. Em 1544, forma-se em filosofia no Salvador e regressa a Coimbra. Em 1548, desembarca na Índia e assume por mandato de Simão Rodrigues o cargo de reitor do Colégio de São Paulo de Lisboa. Nos anos anteriores, missionários andam por aí do Norte para se preparar para a missão indiana. O Colégio Inaciano de São Paulo, em Lisboa, tinha as suas raízes no Colégio da Santa Fé. O projeto anterior visava a formação de jovens oriundos de todas as partes da área de influência do Império Português, para que eles mais tarde pudessem expressar as suas territórios e cristianizar os seus conterrâneos. No carta de Simão Rodrigues, que pouco tempo após a tomada do cargo, António Gomes comunica estas primeiras informações em seu projeto para o Colégio. Segundo ele, este deveria funcionar como uma casa de estudos médios de artes e teologia ao estilo parisiense. O corpo de alunos seria, então, em termos etários, demasiado heterogéneo para esse intuito. Ao mesmo tempo, António Gomes entendia que a convivência entre adultos e crianças não favorecia o funcionamento dos propósitos do Colégio da Companhia. Para mais, o padre não entendia qual o fundamento considera nativos o acesso a estudos avançados, uma vez que acreditava que os portugueses nunca aceitariam ter nativos como sacerdotes. Termina em seguida a sua exposição anunciando que esperava que o Colégio de Lisboa pudesse ser uma universidade para toda a Índia. Anos mais tarde, Nicolau Lancelotti referia a Inácio de Loyola, lamentando as alterações, entretanto promovidas por António Gomes, que tinha expulsado os alunos nativos do colégio, ou expulsado boa parte deles, para manter o colégio como escola de estudos médios para portugueses. Entretanto, Francisco Xavier também não viu com bons olhos o projeto de António Gomes e fez diligência junto da Crua e de Roma para preparar a deposição de António Gomes do cargo provincial da Companhia em Lisboa. Em abril de 1552, submeteu o mandato de concretizar essa extensão e ordena a António Gomes que parta para a Ilha. António Gomes faleceu nesta viagem após a nau em que se ia ter naufragado. De qualquer forma, o padre madeirense deixou um vívido
divulgar. Na Carta Geral do Colégio de 1955, percebe-se que existia um colégio de jornalistas e que se tentava definir um plano misto de estudos sobre o colégio. António Gomes tinha em mente o velho plano de transposição das estruturas religiosas e administrativas europeias para pôr, pensava que seria possível edificar em bom um colégio semelhante ao de Coimbra. Porém, os padres residentes na Índia já tinham tomado outra ideia sobre as missões e reivindicavam que a experiência e o conhecimento adquirido deveria considerar a companhia de estudos uma relativa independência em relação aos centros de poder portugueses. Entre as diversas conclusões que se podem ter deste caso, respeitando, por exemplo, a questão racial, o espaço colonial português ou a cultura vigente no Colégio de Coimbra neste tempo, António Gomes ensaiou no espaço asiático colonial a criação de um espaço concordante com os costumes e os sistemas culturais que o formaram. Mais forjado nas aulas de Coimbra e de Paris do que no cotidiano conchalense e talvez também por isso ausente da Universidade Madeirense. Após a escala da Ilha da Madeira, António Gomes transpôs um limite de uma barreira para um espaço hostil que tinha necessariamente de ser convertido à norma da metrópole. E passando muito brevemente para o segundo caso, os marfins indo-portugueses, hoje presentes em boa quantidade no Museu de Arte Sacra de Funchal, assumem uma postura bastante diferente da de António Gomes. Nossas Senhoras de Sari, bons pastores em posse judicial de bicho, são resultado de uma prática reiteradamente proibida nas constituições e nos cânones conciliares do arcebispo de Lourdes. O favorito por adesão nativo e muitas vezes gentil de objetos sacros católicos. Esta prática era imposta pela escassez de adesão e pelas próprias contingências da sociedade colonial. Visivelmente, estas estatuetas entraram no gosto dos portugueses e dos fidalgos madeirenses. Tomaram o valor que estimavam a oferta, passaram de geração a geração enquanto herança. Estes marfins ajudam-nos, portanto, a pensar a Ilha da Madeira na sua relação com o Oriente enquanto espaço de fronteira, de intercâmbio e de transição, não só enquanto espaço de margens porosas e com cultura a contágio vários, mas também como um portal recíproco entre metrópole e espaço colonial.